Estou aqui nesta rádio maravilhosa com o meu amigo pintor, o meu companheiro, hoje é o António Reca de Sousa. Boa noite. Temos uma convidada muito especial, que é a Elsa Mourão, que já falamos sobre isso. E continuamos a falar das virtudes e forças de caráter. Obrigada, Elsa. Cada um possui, com base na investigação de Martin Seligman e de outros ligados à psicologia positiva, e estas forças e virtudes que são analisadas, qualquer um pode, há um questionário online gratuito que eu vos convido mais uma vez a preencherem, isso porque cada um tem as virtudes e as forças inerentes às virtudes. É uma maneira de nos conhecermos um pouco melhor. Estamos a falar de transcendência, a virtude da transcendência, e hoje vamos falar da apreciação da beleza. A apreciação da beleza, de acordo com Seligman, é a apreciação que pode ser o cheirar do perfume das rosas, apreciar a beleza, a excelência e o talento em todos os seus domínios. Hoje, muito especialmente, a apreciação da beleza, e a nossa convidada vão perceber porque este tema muito dirigido à vida, a apreciação da beleza à vida, na vida, desde o momento em que nós nascemos até ao momento em que nós partimos. E todo esta estrada, portanto, tem momentos belos, maravilhosos, que às vezes estamos desatentos. Hoje vamos nos focar sobre este tema. Fiquem aí. António, vamos falar da nossa convidada. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a vinda aqui ao nosso programa, Elsa. Obrigada, Elsa. A Elsa escreveu um pequeno texto que diz o seguinte: tenho 65 anos e sou grata pelos vários papéis que desempenho: mulher, mãe, avó, filha, esposa, médica. A ordem não interessa e todos os papéis são importantes. Nós sabemos que a Elsa, portanto, explicar pessoalmente, eu não conhecia a Elsa, a Helena, que é uma amiga de longa data, mas fiquei fascinado com a conversa que nós tivemos, e depois quando comecei a investigar, a sua ligação à criação, no fim do INEM, à emergência médica. E esse é um bocado, gostaríamos que falasse um bocado do seu percurso e da forma como isso ajuda nesta questão da apreciação da vida, como todo esse processo a tem ajudado a desenvolver essa sua faceta também. Muito obrigada por este desafio. Eu não criei o INEM, fiz só parte dos primeiros médicos que foram à rua e que começaram o sistema de emergência médica pré-hospitalar, e foi de facto muito importante, porque quando eu fui para o INEM tinha quase 30 anos, estava mesmo a fazer os 30 anos, e a vivência com a doença súbita, com o acidente, com a morte iminente, podia ter feito de mim uma pessoa muito assustada, mas fez de mim uma pessoa muito grata, porque na realidade eu constatei que a vida é mesmo assim muito precária, é muito frágil, que a qualquer momento nós podemos deixar de estar neste plano. E isso fez-me muito grata, assim, eu costumo brincar a dizer que há pessoas que acordam mortas, e portanto cada dia que eu acordo viva é de facto uma bênção. E isso fez-me mesmo ser, por um lado, grata a cada coisa que acontece, por outro, ficar muito atenta a não deixar nada por dizer ou por fazer. Porque às vezes temos aquela ideia que eu tenho a vida toda. É verdade, mas a vida pode acabar agora, a qualquer momento. Sim. Isto é, dizer a um amigo que gosto dele, dizer à família que gosto, dizer que resolver as coisas que não estão resolvidas. Portanto, honestamente, portanto, esse percurso que começou quando eu tinha 30 e agora tenho 65, fez com que, se eu morresse agora, não me apetece nada, porque gosto muito de estar aqui, mas eu não tenho nada por fazer, não tenho nada por dizer, não tenho nada por resolver. E, de facto, eu acho que foi essa grande lição de perceber esta precariedade
e de valorizar. É assim como se nós tivéssemos um saco cheio de repousados e comemos repousados assim e pensamos que o saco nunca mais acaba. E quando chega aos últimos, então a gente saboreia. Imagina o que é a coisa boa de sabermos que cada repoussado é uma bênção. E, portanto, a minha vida tem sido assim, cada repoussado uma bênção. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós temos uma noção de que a vida é uma coisa ilimitada. Claro, ilimitada, não é? Mas os números dizem o contrário, não é? 70 anos são 25.550 dias. Não é? Parece que é uma coisa tão óbvia que é a finitude, mas de facto é quase como se fosse. Se eu não falar disso, não acontece. Pode ser que eu não morra, estava um bocado só. Mas quando nós encaramos a finitude, nós somos muito mais presentes ao presente. Porque de facto é isso. As pessoas dizem muitas vezes, eu tenho tempo, eu logo resolvi, eu logo faço. E depois acontece pessoas, e na outra fase da minha vida em que lido com pessoas em fases diferentes, tenho também aprendido isso, que é, não é preciso chegar ao final para depois não termos coisas resolvidas, porque o final pode ser agora e podemos não ter tempo. E, portanto, até porque somos mais felizes quando temos as coisas resolvidas. Não é? Sim, completamente. E leves. Quando as valorizamos. Sim. E leves, principalmente. Leves. Portanto, a gratidão para ti é fundamental. Eu sou grata profundamente e quando acordo, como tu dizes, e diz que tenho mais, nem que seja alguns minutos, mas acordei e, portanto, é uma nova oportunidade. Tu sentes isso com certeza todos os dias. Sinto muito isso, que é agradecer tudo. Agradecer a família que tenho, agradecer a casa onde eu vivo, aquele olhar para a Serra de Sintra cada dia que acordo, eu valorizo mesmo e penso, isto é tão bonito, valorizar todas as coisas. Isto é, todas as coisas boas, valorizar. Ainda não estou na fase de agradecer as coisas menos boas. É um caminho. O que é que eu sei? Mas isso também é interessante, porque assim, eu sei que as várias, não foram muitas, mas várias coisas menos boas que me aconteceram, passado pouco tempo eu percebi que elas tinham sentido. E depois eu agradeci-as. Mas ainda não estou num nível de perfeição que quando elas acontecem ainda me irrita, ainda me zango. Portanto, é a tua humanidade, ou seja, é a tua condição humana. Claro, mas já é bom que depois tu percebas, e realmente é verdade, nós muitas vezes nós vamos perceber que aquilo aconteceu e eu consegui, ou permitiu-me, de algum modo, superar. É uma oportunidade. Sim. Portanto, eu sinto isso. E estou neste percurso assim, talvez um dia eu consiga, na altura em que as coisas estão a quente e que não estão a correr tão bem, eu dizer, muito obrigada, esta é uma oportunidade. Eu tive, o ano passado, a minha mãe morreu, tinha 100 anos, fez uns dias antes de fazer 100 anos. Ela estava tão empolgada com a festa dos 100 anos e morreu com 14 dias de diferença, com 99 anos, mas lúcida, sempre com saúde até ao final, mas pronto, uma pneumonia matou-a e pronto. E eu com ela sempre tive esse diálogo, eu todos os dias lhe dizia que a amava. E tinha essa relação, e ela também, eu também gosto de ti. E falávamos muitas vezes ao dia, de 3, 4 vezes ao dia, mas vi por exemplo, na minha sogra e a relação que a minha mulher tinha com ela, que eles não falavam muito. E eu, quando ela estava para morrer, disse, fala com ela, diz-lhe que a amas, que tu vais te sentir tão bem se lhe disseres isso. E realmente as pessoas precisam, às vezes, de um empurrãozinho e dizer que diz-lhe que tens orgulho em ser filha dela, que ela te foi tão importante, porque se vais ficar calada porque tens medo de dizer isso, e as pessoas, eu acho que isto é muito importante, as pessoas terem consciência de que a comunicação no processo da aproximação à morte é fundamental, não é? E é fundamental fazer isso no nosso dia-a-dia. Porque às vezes as pessoas dizem, mas para que é que eu vou dizer ao meu marido que gosto dele? Ele já sabe. Para que é que eu vou dizer à minha mulher? Já sabe, mas sabe tão bem ouvir. Dizer aos filhos, dizer... Exatamente. Porque sabe, é diferente, não é? Bem. Sim. Claro que sabe, está implícito, mas é muito bom ouvir. E às vezes há pessoas que nunca ouviram isso. Claro. E, portanto, faz mesmo falta. Porque para já quem diz, abre-se-lhe o coração e fica feliz. E para quem ouve, fica derretido, sabe tão bem. E já agora um abraço, daqueles abraços demorados, não é? Aqueles longos, demorados. E que isso corresponda, de facto, a uma verdade, não é? Claro. Porque é assim que a nossa prática, não é só dizer gosto muito de ti, Deus, assim que a nossa prática seja também uma prática amorosa. Exatamente. Assim, dizer que eu gosto e agir com esse amor, porque assim, amar é um verbo, é uma ação, não é? Exatamente, não é uma palavra só. Vá.
De qualquer modo, tu também depois tiveste cerca de 10 anos em urgência hospitalar. Foi outro período, saíste do INEM, foste para a urgência hospitalar. Eu até poderia dizer mesmo no lado da emergência, não é? Sim, porque a minha área foi sempre a emergência, sim. Portanto, nós, e digo nós, porque este percurso, quer do percurso do INEM, o INEM trouxe-me outra coisa boa, que foi o meu marido, e, portanto, quer nós trabalhámos os dois juntos no INEM e trabalhámos os dois juntos em urgência hospitalar. E sempre em emergência, em equipas fixas de urgência. Sim. Mantendo ainda a viatura médica, portanto, ainda a rua, mas a nível hospitalar. Eu lembro-me ainda. Sim. E foi, de facto, uma diferença, porque é curioso, se no INEM nós tínhamos tido a noção da morte súbita, não é? Dessa impermanência, a nível da urgência hospitalar, no Grande Hospital de Lisboa, o que é que nós sentimos? Que se morre muitas vezes mal na fase final da doença, quando se dizia que não tenho nada para lhe oferecer. É como, então, nesta altura em que eu já não curo, o que é que eu faço? E aí foi um grande abanão, porque, de facto, as urgências hospitalares estão sobrelotadas e, às vezes, para estes doentes mais frágeis, no final, parece que há uma sensação de frustração das equipas, como se eu não curo, o que é que eu agora faço, não é? E então foi aí que veio o bichinho dos cuidados paliativos, que se encaixou perfeitamente como, afinal, esta é a medicina de que eu gosto. E, portanto, no fundo, o que é que os cuidados paliativos são? É o fazer bem a cada pessoa o que essa pessoa precisa. Não tem cura, tem uma doença complicada. Pode ter muitos meses de vida. Nesses meses de vida, o que é que nós fazemos? Trabalhamos a equipa, controlamos os sintomas, cuidamos da pessoa como um todo, porque a pessoa não é só o físico, tem o emocional, o espiritual, e cuidamos da família. E temos perícias de comunicação, porque dizer boas notícias é fácil, as notícias menos boas é um desafio. O que é que a pessoa quer ouvir, quando é que quer ouvir, como é que quer ouvir. E, portanto, foi assim, quando eu ouvi o que é que eram os cuidados paliativos, disse, mas isto tem a nossa cara. Isto é a nossa cara, vamos para aí. É verdade. Muito bem. Vamos fazer uma pausa. Vamos ouvir Ludovico Einaudi. É assim que se Einaudi. Einaudi. Ok. Time-lapse. Está quase. Bem a caminho.
maravilhoso, escolhido pela Elsa, a nossa convidada de hoje. Elsa, dizes na bio que nós te pedimos, sucinta, que acreditas que ser médica não é só curar e salvar, e vamos pegar no fim daquilo que tu estavas a dizer, é também, essencialmente, cuidar, acompanhar, permitir o máximo de qualidade e estar sempre presente. Este estar sempre presente é fundamental, não é? Estar sempre presente. E foi aí que te levou a fazer formação e treino em cuidados paliativos e a abraçar de coração, diria eu, que te conheço. Isso, porque o estar sempre, não é? Há muito medo ainda, não é? Ou há muitas dúvidas sobre o que é que fazer, como acompanhar. Em meio hospitalar, tu estavas a dizer que às vezes os médicos que já fizeram tudo não sabem muito bem como é que vão acompanhar, o que é que se faz agora, apesar de serem treinados até, mas tu sentiste isso e viste isso, presenciaste. Queres-nos falar? Sim, porque habitualmente o treino médico, e não é só médico, de medicina, de enfermagem, dos técnicos de saúde, está muito centrado, às vezes, numa coisa triunfalista que é o curar, o salvar. Se tu falares com a maioria das pessoas que vão para a medicina, qual é o seu sonho? E tu tens um filho médico. Quase médico. Quase médico. Sim, é o sonho, é salvar. E às vezes até é aquela questão mesmo triunfalista, de quase como se fôssemos deuses. Então, nós temos que salvar. E temos que curar. E quando nós não curamos ou não salvamos, às vezes é de frustração. Mas frustração porquê? Quem é que disse que nós curamos tudo? Agora, nós temos que cuidar sempre. E cuidar é isso, é estar presente. Estar presente porquê? Porque as doenças nem sempre respondem ao tratamento, porque às vezes quando nós as descobrimos já estão numa fase muito avançada. Exatamente. Agora, e tu disseste qualquer coisa como os médicos dizem que já fizeram tudo, e a questão é que não se fez tudo, nunca se fez tudo. Porque há sempre mais a fazer. E em paliativos dizemos uma coisa que eu acho que é muito bonita e que é assim, pode haver muito pouco a fazer pela doença, mas há muito a fazer pela pessoa. Claro. E se a gente se centrar na pessoa, sim, efetivamente um cuidado centrado na pessoa. Este ser humano que está aqui, como é que está a viver este desafio? É um desafio que pode não ter cura, ou pode ter a cura como pouco provável, ameaça-lhe limitar a vida, causa-lhe sofrimento. Sim. E isto acontece às vezes ao longo de vários meses e anos. E esta é desmistificar outra coisa, que é, às vezes as pessoas dizem, ainda não está na altura dos cuidados paliativos, porque pensam que cuidados paliativos é para quando se está a morrer. E pensam que cuidados paliativos é para cancro. E cuidados paliativos é para velhos. E há cuidados paliativos pediátricos. Exatamente. E há cuidados paliativos para pessoas que têm doenças neurológicas, doenças cardíacas graves, doenças renais graves, portanto, e também também é para o final da vida, é até ao final da vida, mas é para o momento em que estes desafios surgem. E surgem em momentos diferentes, às vezes com a mesma patologia, a pessoa vive a doença de outra forma, de forma diferente. Claro. Portanto, isto não é centrado na doença, mas é na pessoa que tem a doença. Exatamente. E depois é muito bonito, porque é um trabalho de equipa, uma equipa multidisciplinar, em que trabalha para ver o que é que esta pessoa precisa mesmo, o que é que para ela é importante. E passa por controlar os sintomas, claro, e depois, mas também não são só os sintomas físicos, são os emocionais, são os espirituais, são os sociais. E de modo que isso foi assim a grande paixão. Fizemos, uma vez mais, fizemos os dois, a formação em cuidados paliativos, depois era uma área em que nós queríamos trabalhar. Tivemos uma experiência, e mais uma vez foi muito, muito engraçado, porque a nossa primeira experiência de cuidados paliativos correu super mal, e depois correu super mal, e ainda bem, porque como que ela correu mal, foi uma tal oportunidade para nós fazermos outra coisa. E outra coisa foi, em determinada altura, decidimos que íamos tirar um ano sabático para perceber o que nós queríamos muito, porque sabíamos que fazia muita falta. Portanto, esta ideia foi há 9 anos, e agora as coisas já avançaram no Serviço Nacional de Saúde, mas ainda há muita carência, e naquela altura ainda havia mais, e entretanto nós pensámos muito que uma área com a qual nós estávamos habituados a ligar, que é cá em casa, porque no INEM nós íamos a casa e não tínhamos medo de ir a casa. Exatamente. E havia muitos doentes nossos que queriam ficar em casa, mas para ficar em casa é preciso que a família tenha condições, condições às vezes emocionais, às vezes físicas, às vezes económicas, exatamente, porque às vezes o caro nem é a equipa de saúde, é os cuidadores e tudo o resto à volta, portanto é necessário umas condições. E mas o preciso, próprio equipamento que é preciso? Sim, o equipamento não é preciso muito, é muito humano, não é preciso humano, grandes... Não, é preciso saber, alguma medicação e muito acompanhamento humano. Pronto. E, portanto, nós pensámos que podíamos fazer algo em casa. E foi muito giro, porque para nós isto foi sempre assim uma coisa óbvia, que era, tínhamos duas hipóteses. Ou nos queixávamos do que não havia, ou fazíamos acontecer. Exatamente. E depois não nos fazer acontecer. E depois foi assim giro, porque estávamos a... entretanto, as coisas... Eu acho que há uma sincronicidade... Acredito muito numa sincronicidade da vida. E, portanto, as coisas foram acontecendo. E na altura em que nós tínhamos este sonho no ar, aconteceu uma possibilidade de concorrermos a uma coisa muito bonita que ia acontecer,
aconteceu naquela época, foi há 9 anos atrás, que era um projeto liderado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em que havia vários parceiros que faziam uma mentoria para a criação de empresas solidárias. Okay. E eu estava assim, mas eu que tinha esta ideia, mas não sabia bem como é que era a ideia. Mas, primeiro isto tem que ter um nome, porque para preencher o formulário tinha que ter um nome. E depois, de repente, eu queria assim uma coisa que fosse a ligação, a ponte, mas bridge não, link, mas não queria link em inglês. E depois caiu-me assim uma frase que era: ligamos instituições que unem esforços. Isto faz link à portuguesa. E era esta ideia, no fundo, porquê? Porque imagina, uma pessoa que vai ficar em casa na fase final da sua doença avançada, é preciso que haja uma articulação entre tudo o que foi feito antes e com o que há de ser depois. E ligamos as instituições, que são o hospital onde foi cuidado, o médico de família, os cuidadores. Pronto, isso aí, eu disse, isto tem nome, tem projeto. Escrevi, enviei o projeto e só depois de o fazer é que mostrei ao António e é que mostrei ao meu genro, que é economista. Eu disse ao Filipe: o que é que achas? E ele: tem uns erros ortográficos, mas acho que isto é mesmo. Uma coisita pequena. E depois fomos escolhidos. Então tivemos 4 meses em que aprendemos como é que podíamos criar. Não há ainda a figura da empresa social em Portugal, e daí percebemos que o que nós queríamos era criar uma cooperativa. E temos dito assim sempre: o que nós queremos é uma equipa que partilhe o sonho e que partilhe o risco. Sim. E depois pensávamos que íamos ter apoio e não tivemos, e começámos sozinhos, e já lá vão 8 anos, perto de 600 pessoas acompanhadas, incrível, mais as suas famílias, e uma equipa hoje de 24 a 25 pessoas, desafios grandes, isto não é nada fácil. Qual é a área de influência? A área é Lisboa, portanto, Grande Lisboa, a norte do Rio Tejo. Temos um obstáculo que é atravessar a ponte, nós não atravessamos, agora felizmente até na margem sul já há uma ótima equipa e, portanto, felizmente também já não somos muito necessários. Sim. Temos cidade de Lisboa e os concelhos à volta, portanto, Odivelas, Oeiras, Amadora, até Sintra, até Cascais, até Sacavém. E pronto, esta assim a nossa equipa, 24 horas por dia, uma linha telefónica, que faz toda a diferença. A linha telefónica, faz toda a diferença. Mas também intervém se for preciso. Sim, nós vamos a casa. Vão portanto, a casa. Quando as pessoas pedem a nossa intervenção, fazemos uma avaliação, definimos o plano. Sim. Com esse plano, é um plano só, o plano é sempre alterado, não é? Portanto, sim, é o plano do que é que a pessoa precisa hoje e é sempre alterado. E esse plano diz quem é que entra. Nós temos medicina, temos enfermagem, temos psicologia, assistência espiritual, serviço social, fisioterapia, terapias complementares, musicoterapia, temos terapia ocupacional, temos terapia da fala e, portanto, a equipa tem vindo a crescer com estas valências todas e, portanto, percebemos quem é que precisa, quais são as valências que devem entrar, portanto, depois fazemos um orçamento. Portanto, nós somos uma empresa, somos uma cooperativa, temos que pagar à equipa, portanto, temos que ser pagos, mas desde o início formámos uma coisa que chama-se Fundo Social Link, o que quer dizer que se alguém estiver numa fase avançada da sua doença, com um descontrole de sintomas, nós podemos ativar o nosso Fundo Social, a nossa assistente social entra, avalia, e se a pessoa tiver indicação, esse Fundo Social, que é alimentado pela consignação do IRS, está agora na altura. Pois é verdade, está na altura. Na altura. Podem pôr, vão ao link, página da Link. www.link. O link é linque.pt. Exato. Mas nós vamos pôr na nossa página, vamos voltar a pôr e vamos qual é o número. Sim. Para escolherem a Link no IRS. E, portanto, temos pessoas, às vezes familiares doentes nossos, que dão donativos, e, portanto, esse fundo está para essas pessoas. E depois tem sido, de facto, uma experiência extraordinária, porque a equipa não está em permanência, não está sempre lá em casa, claro, mas nós fazemos muita capacitação dos cuidadores. Nós dizemos, e é verdade, que os cuidadores são parceiros de cuidados, e, portanto, nós ensinamos, damos indicações, damos instruções. Em cuidados paliativos, quase sempre, as emergências se antecipam, e, portanto, a equipa não vai a correr quando há uma emergência, porque isso é impossível. Tentamos e vamos sempre o mais depressa possível, mas a linha telefónica faz toda a diferença. As nossas enfermeiras estão de primeira linha. E acompanham, conhecem toda a equipa, conhece todos os doentes, a enfermagem conhece, e depois o médico está sempre de retaguarda, e pronto, é este o caminho que temos feito. Que bom. E as famílias? As famílias são lindas, temos as melhores famílias do mundo, não é? Porque são, sim, famílias que conseguem acompanhar em casa, que conseguem, e não é só rosas, porque às vezes é muito desafiante. Claro que é. Desafiante do ponto de vista emocional, desafiante do ponto de vista físico, portanto não é uma coisa fácil, mas com acompanhamento, as pessoas são acompanhadas, são validadas, sentem que têm, de facto, por trás a nossa rede. Exatamente. E depois é muito bonito, porque temos testemunhos lindíssimos de quando a pessoa morre, o que as famílias dizem que se tornaram melhores pessoas,
que foi uma experiência extraordinária. E quando nós estamos a falar de beleza, nós podemos falar de uma boa morte. Há mortes que são bonitas e muito bonitas. Portanto, pessoas que tinham o desejo de ficar em casa, que conseguem ficar em casa, que a família se ultrapassou e se superou e que conseguiu, e que depois sente que têm a missão cumprida. E são lutos muito mais ligeiros, porque as pessoas sentem que fizeram tudo. E, portanto, mesmo depois da morte, nós temos uma forma de continuar a acompanhar. Nós fazemos um telefonema, depois enviamos uma carta e, portanto, mesmo no luto estamos presentes. Temos um grupo de apoio ao luto. Tão bom! E, portanto, este é o percurso todo, não é? Acompanhar ao longo da vida, dar o máximo de qualidade à vida, porque às vezes dizem assim, mas isso dos cuidados paliativos é muito difícil, não é? Isso deve ser muito pesado. Isso não, porque o desafio existe, o sofrimento existe. Se nós formos a luz nesse sofrimento, se aliviarmos o sofrimento, então não é nada pesado, é muito bonito. E depois, de facto, há mortes que são muito bonitas, porque há vidas que se completam, e há um livro muito bonito de uma colega minha brasileira que se diz, a história chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu conheço esse livro, ainda não li. É lindo, é lindíssimo. E de facto é mesmo isso, porque há mortes, há momentos de morte que são tão bonitos que merecem fazer parte da história de vida daquela pessoa. E isso é possível. E morte não é sinal de sofrimento. Não. Agora, às vezes é sofrimento. Tão sofrimento maior, essencialmente emocional, quando as coisas não estão resolvidas. Portanto, as pessoas que geralmente têm as coisas muito resolvidas, as mortes são pacíficas, porque nós estamos lá também a controlar os sintomas. Porque se tiveres alguém a vomitar copiosamente, cheio de dor, e portanto as coisas existenciais são importantes, mas as partes físicas também têm que estar controladas. E neste equilíbrio todo é possível, de facto, fazer momentos de grande beleza e transcendência. Que bom. E é esta a beleza. É esta a beleza. O que acabou de dizer é a minha experiência. Eu morri, a minha mãe morreu de mãos dadas comigo. Quer dizer, foi acompanhar até à última expiração. E depois ver que ela já não estava a voltar a inspirar, mas sem... Pronto, foi tão... Eu continuo a dizer, foi a morte que eu gostaria de ter um dia. Gostava de morrer assim, com os filhos, ou com um filho, ou quem fosse, mas com alguém que me amava e que me acompanhou ali até ao último instante, e pronto, e estavam os meus irmãos, e pronto, mas eu tive a sorte de estar-lhe a segurar nas mãos naquela altura, e isso foi uma coisa tão bonita, eu ter essa consciência E também te deixou esta leveza, não é? Sim. E a minha mãe tinha sempre a preocupação, não dá trabalho, viveu até aos 100 anos, autónoma, uma casa enorme, sozinha, sem ninguém, não precisava de ninguém, ela andava, fazia tudo, fazia a sua vida. Incrível. E portanto morreu como quis, satisfeita. E é muito bonito isto que nós estamos a falar, que há uma psicóloga brasileira que fez muita investigação sobre o luto, e ela diz o que é a boa morte. E eu faço muitos workshops e algumas formações e costumo perguntar às pessoas o que é uma boa morte. E curiosamente esse estudo dessa psicóloga leva muito a isto que as pessoas geralmente dizem, que é uma morte sem descontrole de sintomas físicos, sem pendências psicoemocionais, rodeado dos amigos, no seu ambiente. Há pessoas que não querem morrer em casa, isso também pode acontecer, mas no seu ambiente e, essencialmente, com muita tranquilidade e num ambiente muito sereno. E depois ela diz, há uma forma de conseguirmos isso, que é partilhar os nossos desejos com as pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. E essa é outra coisa muito importante. E depois, quando chegar ao fim, lembrem-me que eu quero lançar um desafio. Sim, ok. E que tem precisamente a ver com isto, que é a importância de nós falarmos sobre o que nós desejamos. Porque às vezes acompanhamos pessoas que a morte até era anunciada, mas que a família nunca falou sobre o que é que querem, o que é que desejam, quais são os seus desejos, não, eu acho que até têm medo de perguntar às vezes, não é? Pois, porque é um bocadinho eu acho que é um bocadinho o exorcismo, que é assim, se eu não falar pode ser que isto não aconteça, com um bocado de sorte. Dá azar falar, se eu falo da morte dá azar. Mas também pode ser, no caso, eu também já passei, tu sabes, e também acompanhámos muito e tivemos sempre muito presentes e perguntámos, eu perguntei as coisas e conversei as coisas na altura com a minha mãe, que queríamos conversar, mas às vezes eu conheço pessoas que têm, que é um receio de causar tristeza na pessoa que está em fim de vida.
E não é, portanto, esse é o receio da própria pessoa que pensa, porque quando se abre esse diálogo é de uma beleza incrível, é de uma transcendência, porque se tocam... É mesmo transcendente, porque nós sabemos que pode ser o último segundo, mas estamos ali a conversar. E pronto, e hoje estamos a falar da beleza, da beleza que é esta vida, este caminho, que inclui também a nossa morte, e a morte pode ser bela. Sim, e é bonito falarmos disto, porque em cuidados paliativos nós falamos muito, damos assim alguns chavões, como em todas as áreas, e chamamos uma coisa, chamamos conspiração do silêncio, que é, toda a gente sabe, mas ninguém fala. Sim. E isso dá muito sofrimento. Imagina, o doente sabe que tem uma doença, às vezes até não lhe disseram porque se esconde. Porque ainda se esconde, Elsa? Ainda se esconde. Ainda se esconde, e faz-se uma coisa que é profundamente antiética, e que é, imagina, quando alguém tem uma doença com alguma frequência, a equipa que está com esse doente, ou o médico que está com ele, com alguma frequência, não lhe diz o diagnóstico e chama a família. E diz, olha, sabe, a sua mãe tem uma pessoa que está consciente, orientada, e diz, sabe, a sua mãe tem uma doença, isto é muito complicado. Isto, afinal, é uma coisa, provavelmente tem um tempo de vida limitado, porque a doença não vai ter cura. E dá esta informação à família. Ou seja, demite-se, o profissional demite-se de ser ele próprio a falar com a pessoa. E agora imagina o que é a família ficar com esta informação. O que é que a família faz com esta informação? Portanto, às vezes acontece o contrário, que é o profissional está a tentar dizer e a família, com alguma frequência, quando nós chegamos a um sítio, está a pessoa e está o familiar atrás a dizer, não sabe nada, não pode dizer nada. Pronto. Portanto, isto também acontece. Sim. Agora, também... mais uma vez, isto é o bom senso, que há pessoas que não querem saber. Então, nós respeitamos as que não querem saber. As pessoas não estão preparadas para saber tudo assim à bruta, de uma vez. É preciso saber como é que dizemos, quando dizemos, o que é que a pessoa quer dizer. Eu tive uma vez um doente que me disse assim, doutor, eu quero que me conte tudo, mas más notícias não. Muito bom. Pronto, já me está a dar uma pista. Sim, claro. Mas o que é que acontece, então, com alguma frequência? As pessoas estão... o doente sabe a doença que tem, às vezes não sabe, mas sente. E é uma grande irritação, porque às vezes, mas porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu estou fraca? Isso é uma coisinha que tem aí. É uma infecção, é uma inflamação. Mas porquê é que a inflamação me faz tão cansado? Porquê é que eu estou a emagrecer? Porquê é que eu me sinto tão mal? E, portanto, há este sofrimento da pessoa, e mesmo até quando a pessoa sabe porque lhe foi dita a doença que tem, às vezes não quer falar nem do prognóstico, nem dos medos. E então pensa assim, é como estavas a dizer, eu não falo, porque se eu não falar eu protejo a minha família. E depois a família sabe que ele está mal, mas eu não falo para o proteger. E este é também um trabalho das equipas dos paliativos. Quanto mais cedo chegam, mais cedo conseguem trabalhar isso. O problema é que às vezes nós temos sido chamados para situações em que a pessoa está connosco uma semana, 3 dias, 24 horas. 24 horas. Portanto, chegam na parte final às vezes. Se há tempo, nós e as outras equipas de paliativos temos tempo para limar isto. Sim. E para perceber o que é que a pessoa quer ouvir e abrir esta comunicação. Sim. E como tu disseste e tiveste a experiência com a tua mãe, quando se comunica, a dor que é partilhada é mais leve. Muito mais. E, portanto, partilha-se os medos, partilha-se as angústias, e também se dá a oportunidade de dizer, eu estou aqui contigo. E porque chorar? Podemos chorar os dois. O tal abraço que tu falaste, o tal abraço muito. Somos frágeis, somos vulneráveis. Exatamente. E assim, quanto mais assumimos a vulnerabilidade, mais fortes somos, porque é preciso ser forte para assumir a vulnerabilidade. Sim, é muito... Ter a coragem de assumir a vulnerabilidade. Muito bem. É isso mesmo, Elsa. Vamos ao segundo tema musical. Então vamos ouvir, meu Deus, Mário Lúcio, o Hino à Gratidão. Que é lindíssimo. Quero ser grato pela manhã e pela noite, quero ser grato pelo calor e pelo frio, quero ser grato pelo que Deus deu, pelo que me tirou, quero ser grato pelo ser fêmea, pelo ser macho, quero ser grato. Quero ser grato pela água pura e pela sede. Quero ser grato
que existe, pelo que não, quero ser grato. Pelo teu ser, pelo ser teu, quero ser grato. Pelo amor à luz, pela penumbra, quero ser grato. Quero ser grato pelos ventos e tempestades, quero ser grato pela escassez e pela bonança, quero ser grato. Quero ser grato. Quero ser grato pela leitura e pela escrita, quero ser grato pelos acertos e pelos erros, quero ser grato. Quero ser grato. Quero ser grato pelos bons anjos, pelos demônios, quero ser grato. Pelo teu amor, pelo desamor, quero ser grato. Pelo que é do chão, pelo que é do céu, quero ser grato. Pelo fim ser apenas humano, quero ser grato. Quero ser grato pelo dia D, pela hora H, quero ser grato. Pelos amigos, pelos inimigos, quero ser grato. Pela boa fé, pelo tom fá, quero ser grato. Pela clara lua e pelo sol, quero ser grato. Quero ser grato pela tez branca, pela tez negra, quero ser grato. Pelo que é sim, pelo que é não, quero ser grato. Pela leveza, pela pena, quero ser grato. Quero ser grato pelo estar triste, pelo contente, quero ser grato. Pelo paraíso e pela terra, quero ser grato. Pelo peito, pelo respeito, quero ser grato. No dia que vem, pelo dia que irei, quero ser grato. Pelo ser todo e por todo ser, ao ritmo da sua vida. A Elsa é uma apaixonada pela questão da compaixão e desde janeiro de 2020 coordena um projeto que provavelmente já toda a gente ouviu falar, mas se não vão ouvir agora, os pouquinhos falar, que ainda não ouviram, que é o projeto Amadora Compassiva. Elsa, pode-nos falar um bocadinho sobre como surgiu e em que fase se encontra este projeto? Ok. Portanto, este projeto Amadora Compassiva surgiu porque há um movimento internacional das comunidades compassivas. No final de 2019, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos abriu um concurso para a criação de comunidades compassivas em Portugal, ligadas ao final de vida, no fundo o apoio e a formação, a sensibilização e a criação de redes de apoio às pessoas que estão em situação mais de final de vida. Já vou explicar um bocadinho melhor. Nessa altura, quem foi escolhido foi o Porto e foi a Amadora, mas Borba já tinha começado. Portanto, até que há pouquinho tempo nós tínhamos 3 comunidades. Hoje foi um dia muito especial porque começou hoje oficialmente a comunidade no Algarve. Também Leiria já começou.
também em Gaia já começou e também nos Açores, em São Miguel. E, portanto, isto é uma coisa que se está a estender, que é muito bonito e que há um chapéu que é o Portugal Compassivo. Portanto, na Amadora, isto foi curioso, porque quando nós começámos foi no início de 2020, imagina que é um projeto em que nós falávamos do contacto, da presença, do abraço. Eu até tinha uma canção de uma amiga minha, a Catarina Munhá, e que se chamava Vem daí, dá-me um abraço, e eu, bem, isto agora não é politicamente correto, não é. Portanto, este apoio da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos permitiu termos uma pessoa a tempo completo durante um ano e pouco, foi o ano da pandemia, não conseguimos aproveitar tanto assim. Pronto. O que é que nós já temos feito? Temos feito muita literacia em saúde. Este é o 3º ano que damos uma aula, uma disciplina numa universidade sénior que se chama Literacia em Saúde para uma comunidade compassiva. Fazemos uma coisa chamada Dead Cafés, que são cafés da morte. É estranho, mas são espaços onde se fala da morte e que deixamos fluir. E quando nós falamos da morte, nós honramos a vida. Temos feito muitos workshops, 80 e tal, já workshops que fizemos primeiro online, agora já tiveste em alguns, primeiro online, agora também já presencial. Levámos para a Amadora uma associação de voluntariado de proximidade que é o Coração Amarelo. Começámos há um ano, fomos comissão instaladora, já somos delegação, temos já 20 voluntários, estamos com muito entusiasmo. Fizemos um projeto de cartas compassivas, portanto, temos feito o possível. Não fizemos muito para tanta coisa que é necessário fazer, mas fizemos o que é possível, tudo como voluntariado, e só explicar um bocadinho qual é o conceito. O conceito é assim, nós temos cada vez uma população mais envelhecida, cada vez mais doenças crónicas e temos famílias cada vez mais pequenas. Ora, obviamente, nós temos que mudar alguma coisa no nosso paradigma. Não podemos ficar à espera que seja só a saúde, que seja só a área social, nós temos também que envolver a comunidade. E, portanto, a primeira parte é fazermos muita formação, muita sensibilização para as pessoas. O que é a compaixão? A compaixão é só uma ação, é ficar atento ao outro que sofre, é ter a percepção do outro que sofre, é ter vontade de aliviar esse sofrimento, não ficar pela vontade de fazer uma ação. Às vezes o que é que acontece? Quando temos situações de final de vida, de doença crónica, de muito desafio, porque nós vivemos uma sociedade muito hedonista, é o prazer, não é? Portanto, temos que ser todos bonitos, novos, saudáveis, ricos, felizes, pronto. Quando vem a dor e o sofrimento, os budistas dizem isto muito, o sofrimento existe, não é? Mas a gente às vezes anda por aqui distraídos. E então, quando o sofrimento existe, a gente foge. Eu acho que as pessoas fogem porque não têm informação. Não sabem o que é que vão dizer. Quando eu estou ao pedal de alguém em luto, o que é que eu digo? Quando tem alguém em sofrimento, o que é que eu faço? Porque às vezes diz disparados. Não podes, tens que ficar bem, isto passa, isso não é nada. Portanto, quando as pessoas sabem, eu acredito, com muita formação, muita sensibilização, vão estar mais perto. E então vamos criar esta unidade que é o serviço social, a área social, a área da saúde e a comunidade. Os vizinhos, os amigos, a família. E eu acho que isto não é uma moda, nem é uma opção. Esta é a nossa sobrevivência no futuro. E, portanto, o facto de estarmos a ter cada vez mais comunidades que querem ser comunidades compassivas é criar esta rede, irmos aprendendo uns com os outros, irmos inspirando e fazer isto. Elsa, achas que a escola pode vir a ter um papel também nessa criação? Olha, eu acho que a escola tem um papel fundamental. Eu acho que nós devemos... a experiência na Amadora não tem sido fantástica em termos de envolver as organizações. Curiosamente, estes projetos que estão a avançar, alguns deles, e nomeadamente o Porto, têm tido têm sido recebidos de uma maneira diferente que nós não temos sido tão acolhidos. Enfim, penso que são as circunstâncias, é o que é, ou é uma inabilidade minha e da minha equipa, mas penso que não. Nós queremos muito que as escolas sejam envolvidas, os professores, os alunos. Tivemos uma experiência lindíssima numa escola em que fizemos um programa que era os miúdos do 9º ano, de uma escola onde eles tinham estado desde pequeninos e, portanto, estavam já num processo de luto que era ao 9º ano iam sair daquela escola para ir para outro sítio e dividimos a turma ao meio, uma psicóloga da nossa equipa, e ela fez em sala, fez com os pais que quiseram estar e com os professores que quiseram estar, tudo separadamente. E chamava-se #WishYouWereHere. Era um programa de competências para lidar com a perda. E foi giro, porque a Alexandra entrou devagarinho a falar sobre perdas e de repente os miúdos disseram, sim, perdas, luto, morte, porque há morte. Uau! E quando ela trouxe o tema da morte à sala, foi um silêncio lindo, não foi constrangedor, foi um silêncio atento. E eles estavam ali presentes. Portanto, as crianças e os jovens precisam de falar disto. Sim, aliás, falam descontraídamente. O meu neto já me perguntou, vocinha, tu vais-me morrer? Eu disse, vou.
mas eu espero que não seja já. Habitualmente as pessoas morrem quando são mais velhinhas. E ele disse, avó Nana, porque é que ainda não morreu? Que é a minha mãe que tem 91 anos. Depois falam disto descontraídamente. Mas, portanto, a escola, sim, eu acho que nós temos que ir a todos os níveis. Temos que ir às escolas, temos que ir às empresas, temos que ir às universidades sénior, temos que ir ao sítio onde há gente. E nos pequeninos, quanto mais pequeninos são, eu acho que mais fácil é falar destes temas, que para eles são muito naturais. Sim. São menos naturais para nós, mais crescidos. Já temos muitas teias de aranha, muitas coisas, já temos aqui o córtex frontal aqui já a dizer uma série de coisas. Sim. Bom, e vamos pedir-te para leres algo que é lindíssimo, vais-nos explicar, para nos deixares um desafio também, porque isto passa a correr, o nosso programa passa a correr, os nossos convidados são maravilhosos e fantásticos e ajudam e impulsionam. Elsa, estás sempre disponível quando nós precisarmos de ti outra vez? Então, eu queria muito partilhar convosco um texto. Este texto foi escrito pelo Horácio. O Horácio é um grande amigo meu, foi o meu facilitador de biodança e foi o primeiro assistente espiritual da Link. Ele é médico dentista, vive agora em Paris, e ele costuma dizer, eu sou médico dentista, por isso é que eu sou assistente espiritual da Link. Mas ele tem uma espiritualidade, enfim, é um ser muito especial. E ele estando fora, é sempre ele que tem escrito os textos numa coisa que nós temos, que é a folha. Portanto, e se forem ao nosso site, veem as folhas Link e veem os textos dele. Okay. E o texto completo está lá. Mas eu quis muito trazer, porque eu achei que isto tinha tudo a ver com este programa. E ele diz assim: o espiritual é sempre excessivo, porque a incessante busca do belo e do bom fazem com que não basta o objeto, seja necessário a beleza, não basta o som, mas seja necessária a música, que não basta a palavra, mas seja necessária a poesia, que não basta o movimento, mas seja necessária a dança, que não basta a comunicação e seja necessária a comunhão, não basta a vivência e seja necessário o sentido, e não basta a vida, mas seja necessário a eternidade. Oh. Horácio, lindo. Lindo. E tem tudo a ver com o programa, tem tudo a ver com a nossa conversa, tem tudo a ver com o teu caminho, com o nosso caminho, de algum modo, mas a Elsa está, emerge mais e tem tanta coisa para partilhar, tanta coisa que nos torna mais leve, que afinal nós é que criamos estes muros, estes medos, e é só beleza. Estamos a falar de beleza. Uhum. Bom, o desafio? O desafio, pois. Então, eu ia ver a minha cabra, falta-me uma coisa qualquer, o desafio. Então, o desafio é uma pergunta, em jeito de pergunta. Já falou com alguém perto de si sobre as suas preferências para o final de vida? O que é para si a boa morte? Já pensou nisso? É que é possível que a sua morte seja um momento de beleza. E para que isso aconteça é importante que possa falar disso e partilhar com os que estão à sua volta. Sim. Não esperar que eles imaginem ou que pensem, porque quando imagina. Às vezes é tudo ao contrário. Exatamente. Okay. Fica um desafio profundo, muito importante, de uma beleza incrível, extraordinária e transcendente. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Quarta-feira estaremos cá, de novo, a pintar a manta. Aguardamos por vós. São sempre a melhor companhia do mundo, que nós gostamos e sabemos que estão desse lado. Agradeço ao António estarmos juntos nestes caminhos, não é? Elsa, minha querida, foi um prazer, um gosto, És tu, eu sabia. Eu quando disse, quando estávamos em reunião, já agora um parênteses, e eu disse, para a apreciação da beleza, eu tenho a pessoa certa. Porque nós somos assim, nós estamos assim, eu tenho a pessoa certa, e depois nós vamos explicar qual é a pessoa e assim. Estamos, de qualquer modo, com a Dos Velas, com a gente que me gosta. Desculpem. Agradeço ao Vítor estar sempre presente e atento e que nos recebe nesta casa, que também é a nossa casa. Acompanhem-nos, acompanhem a Rádio Movimento, acompanhem-nos pelo Facebook, o Instagram, o Twitter. Deixamos com o programa seguinte com a Susana, que é Hoje é Dia de Consulta. A Rádio Movimento fica até muito tarde, com programas maravilhosos. Contamos sempre convosco. Muito grata
estamos muito gratos por estarem aí. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando... Lembras